Leão, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura para o mês de agosto, para os meus queridos leoninos. Vamos lá, hoje nós temos muita coisa para falar. Lembre-se que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo. Volte mais para o meio do mês, porque pode sim ressoar contigo mais lá na frente. Dê uma olhadinha também na sua leitura de ascendente, lua, isso pode também conversar melhor contigo, tá bom? Vamos ver aqui um arcano maior, né, que vai estar mais predominante na tua energia esse mês. Já quero deixar aqui o meu feliz aniversário para todo mundo, um feliz novo ciclo, muita saúde, amor, paz, felicidade no caminho de vocês. Comentem aqui embaixo qual é o dia de aniversário que vocês fazem. Meus queridos, olha, toda a alegria e felicidade do mundo para vocês, tá bom? Vamos lá? Leão. O que nós temos aqui como um arcano maior? Olha aí, o arcano do diabo, né? O arcano do diabo. E aí, o que acontece? Pode ser um mês aonde vai ser necessário tu ter confiança em ti mesmo, tá? Confiança no teu potencial, cuidado para pensamentos negativos, para aquilo que te limita, para aquilo que te impede de alcançar o que tu deseja, certo? É uma carta que mete medo, sim, né? Pela imagem, pelo o nome, mas é uma carta que fala que se tu consegue olhar para o que está te limitando e te desprender disso, tu consegue atingir coisas muito valiosas na tua vida. No fundo do maço, nós temos a carta do mago. E o mago é basicamente o oposto dessa energia. Porque o mago, ele tem todos os recursos possíveis e imagináveis para iniciar algo através das suas potências, dos seus talentos. É um novo ciclo. E esse novo ciclo, aqui com essa carta do diabo, é cuidado para que a tua mente, as tuas limitações, os teus medos, as tuas inseguranças, os pensamentos negativos e repetitivos te levem para lugares que tu não desejaria ir. Então, o mago, ele aponta para que existem recursos já disponíveis para ti, tá? Essa carta vem como um alerta para gastos excessivos, para coisas que te trazem dependência, para tudo que tu é presa, né, que tu dependência emocional, dependência de repente em alguma coisa, né, qualquer tipo de vício, aonde tu pode descarregar, né, as tuas carências, fraquezas em alguma coisa. Isso pode ser qualquer coisa, desde alimentação, gastar em excesso, jogos, algum tipo de vício, né, e, enfim. Tem um alerta para isso também, mas o que mais eu vejo aqui na leitura é realmente que tu precisa controlar os teus medos e as tuas inseguranças e se desamarrar disso, porque na verdade tu não tá preso a nada, tá? Então vem como um alerta aqui e também como um reforço da tua potência, né? Vem dizendo assim, tu tem muito para crescer, né? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui qual é o arcano. Primeiro vamos ver aqui qual é o centro da tua leitura, né? O centro do mês. Qual é a mensagem que vem aqui como cenário principal desse teu mês? Leoninos, meus queridos. Vamos lá. O centro da leitura. Olha só o que virou. O diabo. Tá muito forte essa energia para vocês, viu? Mas também, se a gente for falar, porque o diabo ele está muito relacionado à matéria, tá? Todos os tipos de prazeres. Se a gente for falar sobre financeiro, é um mês excelente, porque é uma energia da matéria. Então a tendência é que vocês consigam aí conquistar coisas materiais, tá? O que a gente tem aqui pro mês? Ó, o julgamento. O cenário, né, do teu mês aí, o centro principal da leitura é o julgamento. E a gente vai clarificar isso, vamos ver o que vem aí, né, a clarificação desse julgamento. Porque assim, o que é o julgamento? É um chamado, né, da vida para dizer, ó, Leão, não dá mais para fazer algumas coisas, ter alguns velhos hábitos,
o julgamento é basicamente uma carta que fala de renovação, de morte e vida. Então tem alguns padrões, algumas crenças, algumas coisas que tu, de repente, que tu tá fazendo ou que tu acredita que precisa ser mudado para que tu tenha resultados diferentes também. Mudança de postura, rever, né, alguns conceitos, algumas coisas assim. Mudar de direção, né? Ó, e aqui esse julgamento, ele vem com o 10 de paus e o 3 de copas, que são cartas distintas, porque o 10 de paus me fala de sobrecarga, de muita responsabilidade, de muito peso, né? Talvez tu assumiu compromissos aí que tá muito pesado para te carregar. E esse mês ele pede que tu olhe com mais leveza, com mais alegria para algumas coisas. Então, de repente, sabe aquele negócio que a gente fica arrastando corrente? A gente acha que tá tudo muito errado, que tá tudo muito ruim, tá tudo muito pesado. Aqui o julgamento fala, muda o olhar, muda o teu olhar em relação a algumas coisas para a vida se tornar mais leve, mais alegre. É um despertar de consciência, né? As de espadas aqui. É realmente aqui um despertar de consciência, enxergar as coisas por um outro ângulo. De repente, esse diabo, e com essas cartas que saem aqui, a gente pode estar falando de uma dependência emocional e que tu precisa, de repente, entender de que forma tu pode se desvencilhar disso e não pesar essa situação e sim trazer um novo olhar, um olhar mais leve para algumas questões para que tu consiga se desvencilhar e se desamarrar de algumas coisas aí que estão te impedindo de avançar, tá? Vamos ver aqui um ponto de atenção. Um ponto de atenção para o mês de agosto, Leão. E aí vem a Imperatriz. Olha aí, maravilhosa, né? Porque a Imperatriz, ela fala assim, olha, tu tem todos os recursos que tu precisa te nutrir, te cuidar, levantar a tua estima, olhar o belo das coisas, nutrir-se, se sentir seguro, se sentir segura, numa energia, se inserir, na verdade, numa energia de abundância, sabe? Deixa eu ver o que vem com clarificação aqui. Rainha de Ouros e o julgamento. O julgamento, novamente, gente, tá muito forte. Esse mês de agosto vai ser realmente um chamado aqui para que tu olhe para as tuas coisas, tá? Não só para alguns compromissos que tu assumiu, mas o ponto de atenção aqui é muito o teu corpo, a tua alimentação, o teu dia a dia, o que tu tá fazendo no teu dia a dia, como tu tá administrando as coisas, como tu tá te doando pros outros, como tu tá recebendo isso de volta, a forma que os teus relacionamentos também estão te afetando, te atingindo em algum ponto da tua vida, como tu tá te sentindo com isso, tá? Porque aqui é uma questão de eu dou, mas eu também preciso receber, né? Tem uma rainha de copas aqui, também muito com umas emoções aqui, um pouco desequilibradas, porque me parece que existe uma medida aqui desigual. Ou tu tá dando demais, ou tu não tá conseguindo dar limites para algumas coisas, para algumas pessoas, para algumas responsabilidades que tu assumiu lá atrás e tu não tá conseguindo dizer não, dar limites, tá? E aqui o julgamento fala, ó, isso aqui precisa mudar, o teu olhar em relação a ti mesmo precisa mudar, tá? Então é justamente isso, um nutrir, se inserir num ambiente de mais leveza, de mais abundância e olhar mais para si, tá? Vamos ver aqui o movimento né? Para onde agosto te leva? Leão, para onde agosto te leva? Vamos ver aqui, Cavaleiro de Ouros e Rainha de Ouros, ó. Vamos pegar só uma aqui. Para onde agosto leva Leão? Qual é o movimento? Muitas coisas, né? Vamos lá. A morte. Ó, a morte e o diabo no fundo do maço, tá? Então ele volta porque realmente existe aqui uma finalização. Tá? Existe uma finalização, uma quebra de padrão, até porque vem 2 vezes o julgamento, né? Não dá mais para continuar nesse formato. Tem algumas coisas que precisam ser mudadas, tá?
Eu não sei se é um chamado para uma responsabilidade diferente, mas é para um olhar diferente, uma mudança de postura. Eu não sei o que está te prendendo aí, tá? Eu não sei o que está te fazendo mal, eu não sei o que é que está te incomodando, se é um relacionamento abusivo, se é um vício, uma dependência, né, uma postura. Quando sai a morte, a gente está falando do quê? De uma troca de pele, de uma mudança, de um renascimento, né, de um morrer, uma finalização de um ciclo difícil. Então, o movimento de agosto para Leão é justamente essa finalização de algo que não faz mais nenhum sentido na tua vida, que não faz tu crescer, que não faz tu desenvolver, e essa imperatriz está deixando de ser vista. Então a imperatriz ela tá no bloqueio justamente por isso, porque não existe o olhar para ela crescer e se desenvolver, se aprimorar, se aperfeiçoar e vibrar numa abundância. Então o jogo ele vem falando assim, ó, quebra de padrões, quebra de comportamentos, mudanças de postura, algumas coisas que precisam ser encerradas mesmo que estão te trazendo uma dificuldade, mas que tu pode aí vibrar numa abundância. Livre, na verdade. Então, assim, o jogo te leva para onde? Para a finalização de algo, tá? Ó, o afastamento, 6 de espadas, tá? Uma transição aqui de algo que aconteceu no teu passado que ainda te traz muita tristeza. A lua e o 5 de copas, tá? Mágoas, tristezas, ressentimentos, insegurança, muita insegurança. Dá para ver claramente aqui para quem tá num relacionamento aqui abusivo, tóxico. Eu vejo o afastamento disso esse mês. Esse mês agora é meio que um divisor de águas. Claro que todo mundo tem livre-arbítrio. Tu pode simplesmente não querer. Mas o tarô mostra uma tendência muito forte para isso, tá? Um afastamento aqui, uma resolução, né? Tipo, eu decido mas não viver mais nessa tristeza. E aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma desvalorização no teu trabalho, na família, alguma coisa que trouxe realmente um ressentimento que tu lamenta de não ter acontecido, né? O 2 de espadas aqui, o 5 de ouros, ó, falando justamente da desvalorização, que até agora tu fez vistas grossas para isso, tu não quis olhar para isso. Então pode ser alguém que tenha te provocado isso, ou tu te permitiu que alguém fizesse isso contigo, né? Então, realmente aqui eu não vou mais permitir a desvalorização, o desamor, a escassez financeira. Eu quero tirar essa imperatriz do bloqueio, tá? Então realmente é um jogo que te traz aqui, te chama para uma responsabilidade, tá? E para uma mudança, tá? Uma mudança de uma jornada aqui, alguma coisa que tu vai as coisas ficando melhores a partir de agora, tá? Tu sai de uma fase difícil e inicia uma fase melhor logo ali na frente, tá? Vamos ver aqui o sentir, como é que vai estar? O que tem aqui para o sentir, né? Sentimento de Leão esse mês. Como é que vocês vão estar se sentindo, meus queridos? Quem quiser uma leitura particular comigo, entre em contato. Aqui na descrição tem um link aonde tu fala diretamente comigo, tá bom? Já deixa teu like, te inscreva no canal, os signos que mais interagem ganham leituras bônus. Eu estimo muito que vocês ganhem essas leituras também. Certo? Vamos lá? Olha aí, pagenzinho de copas, tá? Eu vejo que o sentimento de vocês, a tendência é que fique bem mais tranquilo, mais leve, com alguma tomada de decisões. E isso faz com que vocês aqui consigam um movimento de expansão, de crescimento, de abertura, tá? Até uma questão aqui de aventura também para algumas pessoas, aventurando-se em novos relacionamentos, novas conversas, novos contatos, ó. E vocês muito bem, tá? Então, 9 de copas. Então, eu vejo que o movimento tá aqui, o Cavaleiro de Paus, traz esse movimento do que existe uma liberação emocional aqui esse mês. E depois disso, depois dessa atitude, eu vejo que vocês conseguem aqui crescer e avançar muito, tá? Tanto é que vocês chegam aí nesse 9 de copas, que é uma energia de satisfação emocional muito positiva para esse jogo que tá aqui com tanto
peso, né, com esse diabo, esse arcano 15 aqui, né, e o arcano 13 da morte, e 2 vezes o julgamento. Então eu vejo que vocês começam esse mês, assim, tentando resolver essas pendências e coisas assim, porém eu vejo que no decorrer do mês, lá pelo dia 9 para frente, vocês começam a soltar alguns pesos. Lá dia 10 por aí, vocês começam a soltar alguns pesos e a se ressignificar algumas coisas, tá? Vamos ver aqui qual é o orixá que vai estar aí regendo esse mês de vocês. Leão, meus queridos, o que nós temos aqui para Leão? Muita coisa. E aí nós temos o elemento ar, né? Ideias, pensamentos e comunicação. O ar representa o campo mental e também a liberdade. Detesta sentir-se preso e não poupa esforços para manter o seu direito de viver sem se sentir enclausurado. Rebeldia, teimosia, dispersão e pouca estabilidade podem trazer consequências mais sérias, como imprevistos e problemas provocados pela falta de atenção. Domine seus pensamentos e tenha mais clareza na forma como se comunica, para que mantenha suas relações saudáveis. E aí, quando a gente está falando sobre isso aqui, e a gente pega o diabo aqui e o mago, que basicamente fala de comunicação, a gente entende que os teus pensamentos esse mês, eles vão ser peça fundamental para o teu bem-estar e para o teu bem viver. Então, a forma que tu conduz isso, se é no medo, na insegurança, nas mágoas, nos ressentimentos, a tendência é que tu te feche e que tu acabe cada vez pesando mais o clima. Agora, se tu traz a leveza, que é o que saiu aqui na frente, né, o 10 de paus e o 3 de copas, se tu traz a leveza, a beleza, o bem viver, te insere num ambiente mais belo, mais harmônico, que é o que a Imperatriz fala, a tendência é que tu consiga aqui aproveitar esse 9 de copas aqui, esse 3 de paus, com muita abertura e oportunidades na tua vida esse mês. Então é um mês que tende a trazer oportunidades, muitas, porém a tua mente vai ser o que vai determinar aí a forma e a polaridade que tu vai direcionar o teu mês nesse mês, tá? Vamos ver aqui no oráculo da lua o que nós temos aqui. Bora lá. A sorte está do seu lado, uma lua nova em Sagitário. E existe muita aqui uma abertura para vocês total, tá? Porque tem aqui a Imperatriz e o 3 de paus. Essa 3 de paus aqui conversa muito com essa lua aqui nova em Sagitário, porque fala muito de movimento, o Cavaleiro de paus aqui também trazendo o movimento, a abertura, a liberação para novas oportunidades. E é como se realmente, se tu consegue se desprender de algumas coisas, a sorte começa a brilhar aí no teu caminho, tá? Tá bem bonito o jogo de vocês, bem bonito mesmo. Vai ser um mês, assim, de libertação profunda, tá? Atravessando os teus medos, atravessando aqui as tuas inseguranças, os teus anseios, e eu vejo que tu vai conseguir aqui finalizar esse ciclo, tá? Que não tá muito bom assim. Bom, vamos lá. Leão, o que nós temos aqui? Compreensão. Terceiro olho. Eu vou botar essa carta aqui lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Só chega lá que já vai estar disponível para ti, né? Caso tu queira ler isso aqui, colocar aí na tela do teu telefone, como papel de parede, enfim, criar algumas coisas. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno.
O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está te propondo. Então reflete sobre isso aqui, porque tenho certeza que vai trazer muitas respostas aqui. Quando a gente só não assiste um jogo de tarô, mas quando a gente reflete sobre esse jogo, o que ele está querendo falar para ti. Tá? Tem muitas mensagens aqui que podem sim realmente transformar a tua vida. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos finalizar aqui com uma leitura do livrinho, né? E vamos lá. Leão, agosto. Já deixa teu like, te inscreva no canal, tá bom? Quem quiser leitura aí pode me chamar, tem um link aqui embaixo. Eu não me importo como as pessoas falam sobre você. Sei exatamente o que há em seu coração. Seu momento chegou. É hora de evoluir. Sei quando enviar exatamente aquilo de que precisa. Não desista, prepare-se para o que está pedindo. Sua manifestação está chegando e você merece. Leão, meus queridos, eu desejo que vocês tenham um excelente mês. Gratidão por todos aqui. Até mais!